Olá, caros alunos, amigos que nos acompanham. Eu sou o pastor André Forceto, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Essa é a nossa escola bíblica dominical, sendo colocada pela internet, a disciplina Adoração. Estamos entrando aqui na nossa aula de número 5, aula bônus complementar, ao material que a gente já vem estudando ao longo do tempo, desde o semestre passado, final do bimestre passado. Entramos por esse ano, terminamos aquele primeiro material e agora estamos na aula número 5 desse livreto Adoração, da Shed Publicações, onde veremos um estudo de hoje, que trata do livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 até 11, o capítulo todo, Vamos ler então a palavra do Senhor, Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque, assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Muitas vezes a gente pensa que o nosso louvor, a nossa adoração é algo muito particular entre nós e Deus, mas esse texto, essa lição de hoje vai nos levar a ver um pouquinho mais como o nosso louvor, a nossa adoração não precisa estar somente contida entre quatro paredes, mas pode ser uma coisa, pode ser algo que afete a outras pessoas e até mesmo a nossa vizinhança e até mesmo o mundo. Nessa passagem nós vemos três personagens reais, não fictícios, acontecendo, aparecendo aqui. E o primeiro personagem que a gente vê é o Senhor. A gente tem aqui como personagens o Senhor, o servo ungido e o povo. Então o primeiro que aparece é o Senhor. E o Senhor, ele expressa três desejos muito interessantes, muito importantes. O primeiro desejo que ele manifesta está no versículo 1 até o 4. Olha que ele fala para levar boas novas, para cuidar, anunciar liberdade, proclamar o ano aceitável, o ano da bondade do Senhor,
consolar os que choram, dar alegria em vez de pranto, e reconstruir e restaurar. Nosso Deus é um Deus de restauração. Ele, quando encontra o ser humano quebrado, quebrantado, ele deseja que a vida seja restaurada, que a família seja restaurada, que o emocional da pessoa seja restaurado. Então Deus deseja conceder restauração às pessoas. Outro desejo de Deus a gente encontra aqui no versículo 7 a 8. Ele fala, porque o Senhor, versículo 8, né? Amo a justiça. Ele fala, olha, e no 7, né? Em vez da vergonha, meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, se regozijará em sua herança, né? Herdará porção dupla em sua terra e terá alegria. Deus é um Deus de justiça, de fazer as coisas corretas. Se você tem sofrido prejuízos, tem sido humilhado, saiba disso. Deus vai fazer justiça, e isso envolve a sua vida também, você que confia e espera no Senhor. E Deus também nos fala, versículo 9 até o 11, de nos fazer frutíferos. Ele fala, seus descendentes serão conhecidos entre as nações, né? Versículo 11, como faz a terra brotar a planta, né? Assim o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Deus quer te fazer frutificar. E a gente vê também aqui a figura do servo ungido, né? Deus fala aqui, olha, o Espírito, a palavra de Deus fala assim, o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. E essa passagem está ligada ao começo do ministério de Jesus. Ele leu justamente essa passagem na sinagoga, quando iniciou o seu ministério de pregar as boas novas de salvação entre os povos, né? Entre as nações, começando com Israel. O Senhor me ungiu. E é interessante esse ungiu, essa palavra ungiu, porque o ungido em hebraico quer dizer o Messias, é aquele que era esperado como libertador do povo de Israel, e em grego é chamado de Cristo. Então, quando a gente fala Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, está dizendo que Jesus é o ungido de Deus, é o Messias de Deus, e está diretamente ligado com essa passagem, a trazer, e olha só o que ele anuncia, boas novas aos pobres, né? Ele vai trazer boas novas de cuidado aos que estão com o coração quebrantado. Aquele cuidado restaurador, aquela cura, né? Veio trazer liberdade aos cativos, aos escravos, né? E libertação aos que estão aprisionados. E a gente vê aqui duas categorias. Por que liberdade e libertação, né? Porque liberdade é o que estão escravizados. E você sabe muito bem, né? Qual é a maior escravidão que existe no mundo? Você sabe sim, é o pecado. O pecado nos escraviza, o pecado muitas vezes nos leva a fazer coisas que nos desagradam e desagradam a Deus, mas porque somos escravos do pecado. Mas essa escravidão pode ser quebrada no poder do nome de Jesus. E também é feito aqui a declaração que Jesus veio trazer libertação, o ungido do Senhor veio trazer libertação aos prisioneiros. E quantas pessoas não são prisioneiras do diabo? Quantas pessoas não são prisioneiras do sistema do mundo? Quantas pessoas não são prisioneiras pelos seus próprios traumas, né? Suas próprias mágoas e tristezas? Tem uma série de TV que eu gosto muito de assistir com minha esposa, é uma comédia, um detetive muito talentoso, porém ele tem uma série de traumas, uma série de dificuldades, uma série de inseguranças que fazem ele ser muito menor do que o extremo potencial que ele tem. Ele é um gênio para resolver os crimes, né? Mas ele é prisioneiro dos seus traumas, porque o pai o abandonou, porque a esposa morreu,
porque ele tem medo de germes, de altura, disso, daquilo outro. E o Senhor, o nosso Deus, Ele veio para te libertar, para nos libertar dessa escravidão, dessa prisão dos nossos traumas. Aqui também o servo ungido, ele veio proclamar a bondade do Senhor, ele proclamar o ano aceitável do Senhor, versículo 2 e 3. E nesse ano aceitável, quando o Senhor nos aceita junto dele, você vê um contraste muito grande. O pensamento judaico tradicional, ele é muito afeito a esses contrastes, consolo, tristeza, então ele veio trazer para os que choram uma coroa em vez de cinzas. Cinzas era quando o pessoal morria alguém na família ou acontecia alguma grande catástrofe em sua vida, então a pessoa jogava cinzas, pegava aquele resto lá da lareira ou do fogão de lenha, jogava sobre sua cabeça cinza, colocava roupas feitas com pano de saco. Isso era expressão de tristeza, mas aqui a palavra nos diz que o servo ungido veio trazer uma coroa, veio trazer óleo de alegria ao invés de pranto. Quantas vezes você banha o seu rosto em lágrimas, ou teu coração está ferido, está magoado, mas a promessa do Senhor, que o servo ungido, Jesus, veio te trazer alegria em lugar desse pranto. E veja só, parece que ele conhece os dias de hoje, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Vivemos tempos tão tristes, tempos não só da pandemia. A gente vê pessoas tristes pela rua, olhares baixos. É dificuldade, é crise, é dificuldade. E a pessoa começa a se abater e deixar se envolver pelas circunstâncias, e sua alegria murcha. Mas aqui o Senhor veio falar que veio transformar essa depressão, trazendo um manto de louvor sobre sua cabeça, sobre a sua vida. E também aqui a figura, o personagem ungido de Deus, ele fala no versículo 10 e 11, é que ele vestiu vestes de salvação, pôs um manto de justiça, e ele se alegra, versículo 10 ele fala, é grande o meu prazer no Senhor. Jesus, ele tem um prazer muito grande quando você se entrega a Ele. Ou quando você, que já entregou a sua vida a Ele. Isso não foi uma alegria pontual, mas cada vez que você busca o Senhor, quando você adora Jesus, Ele se alegra na sua vida. É muito legal isso aí, A gente vê que Deus não foi somente, tira esse aqui da lama, põe na luz e está acabado, vai vivendo sua vida. Não, mas Ele quer esse relacionamento e tem contentamento. E você já parou para pensar nisso? Deus tem contentamento da sua vida. Olha que coisa linda, E a terceira figura, terceiro personagem que a gente vê nesse texto é o povo. São os fiéis, que seguem a Deus, recebem essa promessa de restauração, e tem uma palavra muito bonita, serão chamados de carvalhos de justiça, para a manifestação da glória do Senhor. Carvalhos de justiça, que coisa linda. Você sabe o que é um carvalho? É uma árvore muito grande, muito alta e muito bem presa ao solo. Isso representa a firmeza. A justiça do Senhor sobre a sua vida é algo firme. O crente é para ser alguém firme, alguém como referência. Quando todo mundo está se descabelando por aí, está perdendo a paz, o crente está ali, eu confio no Senhor. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tem hora que você se angustia? Sim, é verdade. Tem hora que falta-nos a paz? Sim, infelizmente é verdade.
mas esse não é o desejo do Senhor, esse não é o projeto do Senhor para a sua vida. O desejo dele é que você seja carvalho de justiça, firmado, para que a glória do Senhor se manifeste, para que as pessoas olhem e falem, puxa vida, é assim que é servir ao Senhor, então eu também quero. E também é que esse texto nos fala, né, que os fiéis, aqueles que confiam no Senhor, são nomeados sacerdotes do Senhor, versículo 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Olha só que bonito. Aqui é o Velho Testamento, então você sabe o que é a função de um sacerdote? Deus está ali no alto, no santuário, o povo está vindo à presença do Senhor, só que o povo é pecador e Deus é santo. O sacerdote representa o povo diante do Senhor, coloca as petições do povo diante do Senhor e faz também a via inversa. O que o Senhor fala ao povo é falado através do sacerdote. E aqui a promessa de Deus nessa passagem é que você será chamado sacerdote do Senhor. Então o Senhor quer falar às nações, o Senhor quer falar através de você às pessoas que te cercam. Ele te nomeou para isso. Também ele fala aqui, versículo 9, dos fiéis. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, sua prole entre os povos. Então a nossa adoração, a nossa vida cristã, então, não é somente diante do Senhor, não é para ser desenvolvida somente na igreja ou na sua casa, mas que as nações conheçam que você é um servo do Senhor, que você é uma serva do Senhor. E a promessa é que o Senhor te fará frutífero diante das nações. Versículo 11, né? O Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. E isso aqui tem eco no Novo Testamento, quando Jesus fala assim, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você será frutífero, porque o Senhor está te abençoando. Como aplicação inicial para essa passagem, a gente vê que a adoração, sim, a maioria das vezes, muitas vezes, é o momento entre você e Deus. Mas você já cogitou pensar que a sua adoração pode ser uma ação sacerdotal diante das nações? Que a sua adoração, o teu louvor, a tua oração, a tua leitura da palavra é algo que vai falar ao coração de pessoas que estão ao seu redor? Na parábola do semeador, o semeador saiu a semear, Jesus contava, espalhando a semente, ela caiu aqui, ali, terra boa, no caminho, terra espinhosa. Podemos fazer uma paráfrase dessa parábola de Jesus, dizendo, um crente saiu ao mundo, andar pelo mundo, e ele louvava e adorava o Senhor, e tinha um belo testemunho de vida, e essas sementes caíam sobre as pessoas ao seu redor, e algumas ouviam, outras não davam atenção, mas em algumas essa semente brotou, e se tornaram servos valorosos do Altíssimo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Segundo ponto que a gente quer destacar nesse texto é como o Senhor quer que nos veja. Primeira coisa que Deus quer, versículo 7, quer que nos vejam abençoados, né? Em lugar da vergonha, meu povo receberá porção dupla, né? E ao invés de humilhação, se regozijará em sua herança. E no versículo 9, todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. Como que você imagina que as pessoas vão te ver como abençoado? Como as pessoas te reconhecerão como abençoados? Seria pela alegria ou pela prosperidade? Sim, as pessoas te reconhecerão como abençoado porque você
terá alegria, a promessa do Senhor é alegria na sua vida. Né? E a gente vê no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que a alegria e a paz do crente, ela brota mesmo em meio a lutas. Ser crente, ser fiel a Deus, não te isenta ou te imuniza de lutas, mas a paz do Senhor vem mesmo em meio às lutas. Essa promessa, Jesus aqui nessa passagem, João 14, 27, diz: eu vos deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. A paz que o mundo entende como paz é a ausência de guerras e tribulações. A paz que Jesus dá é a paz mesmo em meio a guerras e tribulações. Né? Agora, eu falei aqui de prosperidade, né? Esse texto fala de prosperidade, de receber em dobro, herança, etc. Mas saiba de uma coisa, a prosperidade não é condicionante de ser abençoado, mas é indicativa de bênção. A prosperidade, né? Então, se uma pessoa é próspera, você está vendo que Deus está abençoando, amém. Mas alguma pessoa está passando por aperto, por dificuldade, perdeu o emprego, isso não quer dizer que o Senhor virou os olhos para essa pessoa. Então a gente não pode simplesmente condicionar prosperidade, bênção do Senhor, não prosperidade, não bênção. O Senhor vai te abençoar, mesmo que não haja toda a prosperidade que você gostaria ou desejasse, mas principalmente porque a paz do Senhor, a alegria do Senhor vai estar sobre a sua vida. Né? Também Deus quer que as pessoas nos vejam como abençoados pela fidelidade de Deus. Versículo 8. Né? Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Deus promete e não falha. Ele é fiel. E a gente vê em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que Paulo fala assim, olha, mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente seja infiel, Ele é fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus prometeu te abençoar, Deus prometeu te salvar, e Ele fará isso, com certeza, porque Ele é fiel. Então, com a confiança nessa fidelidade, tranquilos nessa fidelidade, então as pessoas poderão ver que você é uma pessoa abençoada. Puxa, como ele consegue ser tranquilo nessa pandemia? Como ele consegue ser tranquilo na situação da empresa? Como ele consegue ter paz? É porque o Senhor o está abençoando. E também somos abençoados porque a aliança de Deus está sobre nós. E o Senhor, né, no final do versículo, com eles farei aliança eterna. Uma certa feita eu tinha um colega de escola, já faz um bom tempo, né, eu era jovem, adolescente, mas ele começou a mexer com livros de magia negra, esse meu colega, e um dia ele virou para mim, meio que brincando, meio que falando sério, Forceto, eu vou lançar uma magia negra sobre sua vida. Olhei para ele, dei de ombro e falei, não tem problema não. Sabe de uma coisa, eu sou servo de Deus e essas coisas não me atingem porque o meu Senhor é o meu protetor. Aí ele parou assim, assustado. Eu não esperava uma reação dessa, eu esperava que talvez eu tivesse medo, receio, né, da circunstância, o cara vai fazer uma magia. Não, a minha confiança é porque Deus é fiel e porque Ele fez uma aliança eterna comigo. Então por que eu vou temer? Maior é o que está em mim do que está no mundo. Então, o problema dele vai perder tempo, porque ele vai brigar com os anjos do Senhor. Oh, meu Deus do céu, né? Terceira coisa que a gente quer enfatizar aqui na nossa lição é o manto de justiça. O que significa receber um manto de justiça, né? Ele fala aqui algumas vezes, né? Mas ele fala o manto de louvor no versículo 3, e ele fala aqui embaixo, né? Versículo 10, e
vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Gente, tem uma passagem em Efésios capítulo 4, versículo 22, depois do 24 também, que a gente tem que se despir do velho homem, do velho ser, que é aquela coisa pecadora, cheia de traumas, de problemas, de mágoas. Temos que se despir do velho ser e receber um novo ser sobre nós, se revestir do Senhor, se revestir desse novo homem, desse novo ser, que é um ser justificado. Tinha uma professora minha do seminário, que ela era bastante sensível a essa passagem. Ela falava, era como Deus colocar uma capa sobre você, então por baixo da capa ainda há problemas, há tristezas, há inseguranças, há pecado, não deveria, mas há. Mas sobre você há um manto de justiça. É uma justiça, ela falava um conceito chamado justiça imputada. E o que é isso? Imputar é declarar alguma coisa sobre alguém, né? Atribuir a alguém algum atributo especial, alguma qualidade especial. Então, justiça imputada é quando a qualidade da justiça é colocada sobre alguém, de modo assim declaramos essa pessoa justa. É mais ou menos semelhante a quando acontece numa empresa, num dado dia você não vai trabalhar porque está sentindo mal, dor no corpo, né? Não vamos pensar em pandemia, vamos pensar que você comeu alguma coisa que não lhe fez bem. Aí você vai no médico. O médico te examina, vê febre, vê sintomas, realmente não é Covid, graças a Deus, né? Mas cada comida que você comeu não te fez bem, você vai passar o dia de hoje em repouso. Ah, doutor, eu não posso perder esse dia. Ah, doutor, esse dia vai fazer falta no meu salário e ainda ele vai descontar o domingo. Não, você não vai perder esse dia porque eu vou te dar um atestado médico e essa falta será justificada. Então essa falta aconteceu, essa falta é real. Você não foi trabalhar, mas você não sofrerá o prejuízo porque alguém com autoridade maior que você justificou a tua falta. No mundo espiritual acontece do mesmo jeito. Você erra, faz alguma coisa estragado e chega arrependido diante de Deus. E Jesus fala assim, Pai, ele não sofrerá o prejuízo desse pecado, porque eu paguei o preço na cruz. Está aqui a justificativa desse pecado que humildemente ele lhe pede perdão. E você não sofrerá esse prejuízo, porque alguém maior, mais poderoso, justificou a tua falta. E esse conceito de justiça imputada, a gente vê em Romanos também, capítulo 3, versículo 21 ao 28. Vamos abrir lá, vamos buscar essa palavra em nossas Bíblias, Romanos 3 e versículo 21 em diante, né? Olha que interessante, essa justiça imputada não é porque você é bom, mas ele vem pela fé. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não é somente fé pela fé. Eu tenho muita fé em Deus. Como tem gente que fala, eu tenho muita fé no meu time de futebol, ou que o Brasil vai para frente. Não é esse crer, mas é aquela confiança, aquela entrega em Jesus como seu Senhor e Salvador. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. E versículo 27, né? Onde está o motivo da vanglória? Nenhuma. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não. No princípio da fé. Então independe de obras. A tua justificação, a tua salvação é independente de obras. Você não precisa ser bonzinho para ser salvo. É o que diz a Bíblia, porque Paulo, muito bem definindo o ser humano, ele diz no versículo 23 aqui de Romanos 3, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então você é um pecador, eu sou um pecador.
Então essa justiça, ela tem que ser trazida, declarada sobre nossas vidas, independente de você ou de mim. Porque nós não temos condições de alcançar essa justiça de Deus. Ela vem independente disso, porque somos pecadores, mas ela vem sendo, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E olha só que precisão que Deus coloca na sua palavra. Cristo Jesus, Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido, que é aquela passagem que estamos vendo em Isaías 61. O ungido do Senhor vai trazer a redenção na sua vida, na minha vida, é promessa de Deus. Então quero trazer aqui algumas perguntas para pensarmos. Primeiro, ser justificado e abençoado te faz ter o sentimento de louvor? Mesmo em meio a lutas e imperfeições? Se sim, então louva, Senhor, adora o Senhor. Mesmo que a coisa está arrebentando ao seu lado, mas você para, eleva o teu pensamento e fala: Senhor, te louvo, porque mesmo em meio às tribulações, o teu amor está sobre mim. Como essa justificação e bênção podem ser estendidas para outras pessoas? E Paulo mesmo em Romanos, capítulo 10, ele fala: como ouvirão, senão a quem pregue? O testemunho precisa sair das nossas vidas. Eles precisam ver que não somente somos diferentes, que temos paz, somos abençoados, mas tem que entender o porquê. E isso vem através do falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por fim, para pensarmos aqui, o que é ser frutífero? Deus quer te fazer frutífero. E o que é ser frutífero? É trazer vidas à salvação de Jesus. Então Deus quer te fazer alguém que traga vidas à presença do Senhor. Ou ser frutífero é ter uma vida cheia do Espírito Santo? E eu posso te dizer, os dois. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele apresenta Jesus para outras pessoas. E o crente que deseja apresentar Jesus para outras pessoas deve ser cheio do Espírito Santo. Aí sim você será frutífero. Concluindo então nossa lição, quero citar novamente o ensino do pastor Edson Queiroz. Ele sempre ensinou que Deus é amor e Deus é justiça. Deus, no seu amor, quer que todos se salvem. Mas Deus, na sua justiça, não pode deixar o pecado passar a descoberto. Jesus é a solução de Deus para o pecado do ser humano. Então a nossa restauração, a sua restauração como pecadores, passa pela justificação, pela fé em Cristo. Essa boa nova, ela não deve ficar restrita somente a nós. Essa restauração, esse louvor que brota dessa restauração, essa adoração, não pode ficar somente aqui, fechado, mas Deus deseja que possamos espalhar essa semente entre as nações, para que te reconheçam como abençoado e que possam também buscar e adorar ao Senhor. E por fim, esses frutos que Deus quer te fazer frutífero. Esse fruto se manifesta pelas boas obras, por uma vida correta, como o pastor ele também fala, por uma vida bonita, né? E pelo testemunho, seja ele não verbal, né, através da tua vida, ou verbal, que é muito importante, eu diria, fundamental. As pessoas têm que ouvir: olha, Deus mudou a minha vida e pode mudar a sua. O Senhor é meu Deus, a minha paz vem do Senhor e pode vir sobre o seu coração, basta você abrir o seu coração a Ele. Então isso vai fazer muita diferença no mundo. Quando você sair a semear o louvor, a adoração e a obra de Deus maravilhosa que Ele está fazendo em tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.